Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de 1 Pedro e a gente vai chegar agora no último capítulo, que a gente vai dividir ele em várias partes para a gente aprender mais, tá? 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 4. Aqui fala os líderes da igreja, seja padre, pastor, presbítero ou a liderança das igrejas também. Presta atenção que nós precisamos aprender muito sobre isso, tá? Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, quer dizer, os líderes das igrejas, né? E o que faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Então, Pedro também era um dos líderes assim, né? Como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele dá um ensino aqui, ó. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastorear é prover pasto, alimento, cuidado, né? Buscar, né? A gente lembra daquela passagem da clássica do pastor, né? Que foi buscar a ovelha perdida, né? Tinha 99, ele deixou as 99 lá em segurança e foi buscar a ovelhinha perdida para cuidar, para trazê-la de volta, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, pastoreie o rebanho, as pessoas que estão sobre debaixo da sua liderança. Olhem por ele, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Que isso não seja só porque você foi chamado, eu vou ter que cuidar dessas pessoas, tá terrível. Não, cuide dessas pessoas como Deus quer, com amor, porque foi Deus que colocou essas pessoas para você estar na direção, né? A gente tem que pensar sobre isso. Não faço isso por ganância, mas com um desejo de servir. Ai, gente, isso aqui é triste dizer, porque muitas pessoas servem a Deus pelo dinheiro, né? Muitos líderes que estão colocados nos lugares de várias denominações, não vou falar que é uma ou outra, várias, né? Colocam diante de servir pensando no valor que vão receber, no dinheiro, e além, não querem um salário em si, mas querem muito mais que isso, né? Eu participo de uma igreja que é um pouco diferente de outras igrejas, assim. Não tô falando que é uma igreja perfeita, pelo amor de Deus, não tô falando isso porque não tem lugar perfeito, perfeito só no céu. Mas a nossa igreja tem uma coisa que é muito interessante. Quando você dá oferta lá na igreja, existe uma equipe de pessoas que contam aquele dinheiro, depositam o dinheiro na conta da igreja. O pastor, que no caso aqui, ele não tem acesso a esse dinheiro. Então, quanto mais entra dinheiro, mais ele recebe. Não tem isso, não tem comissionamento ou qualquer coisa assim. Porque senão as pessoas são tentadas, ele tem um salário sim, mas senão as pessoas são tentadas a pedir muito dinheiro. Não sei se você já foi numa igreja assim, que é só pedição de dinheiro, só pedição de dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Lógico que você pode ofertar a sua vida em financeiro para Deus também. Não é errado, Deus fala sobre isso na palavra, dá essa ordenança, mas a vida não é só dinheiro, entende? Senão a pessoa é tentada a ficar só pedindo dinheiro porque ele vai receber mais. É triste isso, mas aqui Pedro fala sobre isso, então é um assunto que a gente tem que ser tratado, né? Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Faça isso de todo o coração, né? Paulo também fala em outro texto que a pessoa o digno é o trabalhador do seu salário. Se ele está trabalhando para a obra de Deus, ele pode ter um salário. Não está errado isso também. E também não está errado trabalhar sem ganhar nada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar sobre isso. Não seja por ganância que você vai servir, que você vai cuidar das ovelhas de Deus. Mas seja assim pelo desejo de servir a Deus, né? Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo. A gente tem que pensar muito sobre isso, gente. É uma coisa muito séria. A gente não pode ter um líder que faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Às vezes ele não vai falar isso, mas você vê na cara, não pode ser assim. Tem que ser pessoas que não vão ficar mandando só na gente. Tem que ser exemplo. Você vai ver aquela pessoa, aquele líder, fala assim, a gente tem que se inspirar em Jesus, tá? Mas Paulo a gente tá lendo de Pedro, mas Paulo fala também, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele se esforçava tanto para ser parecido com Cristo, que ele fala assim, gente, vem comigo. Nós precisamos de pessoas que sejam ousadas, que tenham uma vida de compromisso com Deus tão perfeita, tão esforçada, que fala assim, vem comigo. Né? Eu falo na questão do estudo da palavra, eu falo, eu não sou perfeita, tem um monte de coisa que eu não entendo, não sou uma pessoa santa, porque a gente vai ser santa só no céu, não tem nenhum santo. Mas eu falo, vem comigo, estuda a Bíblia comigo todos os dias, lê a palavra de Deus todos os dias, vamos aprender juntas, né? A gente precisa de líderes referenciais, né? Deus colocou líderes para ser referência para nós, para a gente não se espelhar neles, mas
Se eles esperam a Cristo, vai ser uma pessoa que a gente vai poder ser parecido com eles. E aqui fala, sejam exemplos para o rebanho. A gente tem que pensar sobre isso, tem que procurar líderes que sejam assim, que sejam pessoas dignas, honestas, né? Que realmente transmitem a luz de Cristo, que são cristãos verdadeiros. É sério isso, tá? Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Então tá falando para a liderança aqui. Olha, você está sendo pastor, independente de ser pastor, padre, mas está sendo líder, presbítero ou diácono, não sei como chama aí na sua igreja. Mas se você é um líder que tem cuidado de um rebanho que Deus colocou na sua mão, mas um dia vai chegar um que é o Supremo Pastor, que é o pastor de todos, é o poderoso, que é Jesus, e ainda fala assim, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha aqui, existe um presente especial para as pessoas que lideram outras pessoas em Cristo, mas que estão vivendo realmente de acordo com o que Deus chamou. Existe uma coroa de glória, né? Existe um galardão, né? A gente é um assunto que a gente não fala tanto, mas quem crê em Jesus, quem crê em Deus, em Hebreus, eu vou até abrir aqui o texto, que é o texto que eu estava comentando com uma amiga minha essa semana, fala assim, ó, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Existe uma recompensa lá nos céus. A gente não tem que trabalhar só pela ganância, né, do financeiro aqui, nem só pela recompensa. Tem que estar com o coração disposto a servir. Mas quem serve a Deus verdadeiramente, de acordo com o que está escrito na palavra, falando agora aqui no caso de pastores, de líderes, e de você também que é uma cristã verdadeira, existe uma recompensa especial para aquelas pessoas que realmente buscam o Senhor. Não, além da vida eterna, que é o maior presente que a gente pode receber, existe um galardão, existe uma recompensa. Em 1 Coríntios também, 3, se não me engano, 3, 3, versículo 8, diz assim, o que planta e o que rega, quer dizer, cada um faz a sua parte no corpo de Deus. Um espalha a palavra, outro cuida da pessoa que começou a aprender as coisas de Deus, cada um faz a sua coisa e fala assim, o que planta e o que rega, quer dizer, o que planta não é plantação física, mas é plantação espiritual, plantando a semente de Deus e cuidando do crescimento da vida do novo cristão, diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Olha só que coisa! Cada um vai ter uma recompensa, tem que pensar sobre isso. Nem era o tema em si do vídeo, mas a gente tem que pensar, seja honesto, íntegro, se Deus colocou na sua mão, se você é líder de qualquer ministério na sua igreja, que você trabalha, ou você é uma cristã verdadeira também, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser exemplo, não fazer isso por ganância, mas sim de todo o coração para servir outras pessoas, para fazer a vontade de Deus. E saiba que Deus tem uma recompensa para você. Lá nos céus, além da vida eterna, que já é uma coisa maravilhosa, você vai ser recompensado pela obra que você fez, pelo trabalho digno que você fez. Busque, pensa nisso. Se você até esse momento não tem executado realmente sendo cristão verdadeiro, sendo um líder ou uma líder, né? A gente lidera a nossa casa, a nossa família também, a gente pode colocar nesse contexto, mas seja um exemplo na sua casa, no seu lar, você como mulher, seja um exemplo. Busque obedecer ao Senhor no que Ele te chamou, para que você possa receber por herança essa coroa de glória, essa coisa maravilhosa, porque o Supremo Pastor um dia vai voltar e ele vai perguntar para você, eu te dei dons e talentos, e o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a mensagem que você recebeu? Você compartilhou? Você espalhou essa semente para outras pessoas? Você regou cuidando dessas pessoas que foram recebendo a palavra de Deus? Que você possa se inspirar em Deus, que você possa ter um compromisso realmente com Deus, aprendendo, buscando e colocando em prática na sua vida. Porque nós temos uma recompensa garantida, que Deus já preparou. Que coisa maravilhosa. Ó. Um grande abraço para você, bem apertado, e até o próximo vídeo.